Boa tarde. Boa tarde, doutora Paula. Tudo bem? Tudo bom? Quem está falando? Oi, Iena. Iena. Oi, tudo bem? É que só aqui aparece esse dias alguma coisa. Sim, é porque a minha conta como é, habilitada para gravar com um e-mail, um Gmail que a gente criou. Já temos aqui a Cristina, a Shimoda entre nós, né? Já fez o teste de áudio, de vídeo. A gente só está esperando dar as 4 horas, né, para a gente começar. Tá bom. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Boa Boa tarde para tarde. você, boa tarde. Muito obrigado, viu? Já de antemão, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço aqui a oportunidade. Ô, Cris, você chegou a ver o evento na sexta-feira passada Eu, de Quântica? eu vi o gravado. Ah, tá bom. Muito legal. Eu já pedi para divulgar, muito interessante. Nós temos mais 3 aí para darmos continuidade aí, se você puder nos ajudar a encontrar os pesquisadores, porque esse é o objetivo dessas sessões, né? A gente agregar a comunidade, tá? E eu sei que vocês têm aí já algumas iniciativas, algumas coisas, mesmo que não seja de saúde, porque é igual a inteligência artificial, né? Em geral, mas sempre tem aquele subgrupo, aquela pesquisa na área de saúde que a gente pode agregar, tá? Então, eu te agradeço aí. Se puder fazer, eu estou agora esperando da comunicação aqui a próxima divulgação, que a gente deve fazer em breve, tá? Ótimo. Eu já pedi para divulgar aqui também. Legal. Cristina, você manda no WhatsApp o teu mini bill, que infelizmente, estou sem aqui, não me passaram. Tá, deixa eu mandar aqui, só um minuto. Como você gostaria de ser apresentado? E a nossa sessão é de 1 hora? Sim, é de 1 hora. Você já combinou com a Cristina quanto tempo ela tem de apresentação? Eu mandei por e-mail no máximo 40 minutos para a gente deixar Tá os bom, links para a discussão. ótimo. Só tem uma coisa, doutor Paulo, é que eu tenho uma reunião importante no final da tarde com o pessoal de Argentina e Colômbia aqui no Einstein. Então, mas eu vou ficar atento aí ao chat e na segunda tela com a reunião aberta, qualquer coisa, se precisar alguma coisa, só me chamar. Tá Eu bom. vou me assentar, mas, digamos, deixar em pausa aqui e entrar na outra reunião, mas eu vou ficar atento a qualquer coisa. Tá bom. Você já está gravando? Já estamos gravando. Eu sugiro você parar e a gente iniciar quando for iniciar mesmo, porque senão vai ficar esse rabicho. Essa conversa. Eu pausei aqui, no caso seria parar mesmo de vez, né? É, Eu vou já coloquei para gravar. tornar apresentador você ou a Cristina de vez, né? A Cristina. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sessão
do Grupo Especial de Interesse, o SIG, de Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Saúde. Eu sou Paulo Lopes, eu sou especialista em saúde digital na RNP e junto com os coordenadores deste SIG, professor Paulo Mazoncini, professor Ivan, professor Edson Amaro e professor Marco Antônio Gutierrez, auxilio aí na definição das atividades. Infelizmente, hoje, alguns dos coordenadores estão em outras atividades e, pela proximidade que eu tenho com a nossa apresentadora de hoje, eles me pediram para conduzir a reunião, essa reunião de hoje, né, que vai versar sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PIBIA. Queria agradecer a presença da mestre e engenheira Cristina Shimoda, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Transformação Digital, né, Cristina? A CETAD, né, que vai fazer a apresentação desta questão atual, da situação atual do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A mestre e engenheira Cristina possui graduação em Engenharia Elétrica, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de São Paulo e mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade de Brasília. Atualmente exerce o cargo de coordenadora geral de transformação digital no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e tem experiência em políticas públicas relacionadas à inteligência artificial, tecnologias digitais, serviços tecnológicos, inovação e engenharia biomédica. Vou acrescentar, se você me permite, duas coisas, Cristina. A primeira é que ela é egressa do nosso programa de atualização profissional em saúde digital, um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia com a RNP, em consonância aí com os desafios da transformação digital na área de saúde, e que nós estamos agora na segunda versão de oferta de microcursos, microlearning, mas a Cristina ela fez a nossa primeira versão, que foi um pouco mais extensa, né? Então, a Cristina tem nos acompanhado ao longo dessa trajetória da rede universitária de telemedicina, um momento mais recente, tem sido a nossa interlocutora de iniciativas como esta aqui do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, quando a gente trata do assunto saúde. Ela conhece muito bem, tem conhecido muito bem o assunto da saúde digital, pelo menos aí desde a época da pandemia, que eu me recordo, né, Cristina? E aí acho que a gente vai ganhar muito, não só com a visão geral do plano, mas essa visão para o setor saúde. Então, agradeço muito a presença da Cristina Shimoda, e você tem a palavra, Cristina, se quiser complementar um pouquinho sobre a sua atuação, antes de iniciar. Muito obrigado. Só falar para todos, nós teremos 40 minutos de apresentação, os últimos 20 minutos finais nós dedicaremos à audiência poder fazer um debate sobre algumas questões que a Cristina vai trazer para a gente aqui hoje. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Paulo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive um pequeno problema com o meu microfone aqui, mas dei um jeito aqui. Sim. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, Paulo. Queria agradecer a Rede RUT, agradecer o SIG de Ciência de Dados, Inteligência Artificial, por esse convite, né? Para apresentar aqui o que, na verdade, é a minha visão, né? Apesar de ter formação na área, já há muito tempo atrás, né? Que eu já não trabalho com a mão na massa aí na minha época nem era saúde digital ainda, eu trabalhei eu fui gerente de um laboratório de ensaios em equipamentos eletromédicos, então já faz um tempinho. Então já não estou mais do lado aí de vocês, né, dos pesquisadores, e estou no lado aqui de formulação de políticas públicas, né, vendo um pouco mais desse ambiente macro e que é tão importante para que vocês, pesquisadores, consigam também desenvolver as suas pesquisas e o trabalho do dia a dia, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o PIBIA, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, destacar alguns pontos relevantes para a saúde, mas não apenas isso,
Eu vou dar a minha visão mais no contexto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, de possibilitar um ambiente que seja propício para facilitar o trabalho de vocês. Então, o Plano Brasileiro de IA, ele foi desenvolvido no ano passado, né? Foi um processo amplamente participativo, a gente conversou com mais de 300 pessoas, fizemos oficinas com o que a gente chama de quádrupla hélice, né? Com a academia, com o setor privado, com sociedade civil, além de vários membros de governo. Foram diversas reuniões, oficinas, e chegamos a um documento que foi apresentado e lançado pelo presidente Lula na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia ano passado, nominado Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Aí no QR Code nós temos o plano completo, e a gente percebeu, né, em linhas gerais, a necessidade de formar, capacitar e requalificar pessoas em grandes escalas, a questão da infraestrutura com alta capacidade de processamento, ou a promoção de ações de desenvolvimento tecnológico, cooperação internacional em IA, e também uma questão muito forte relacionada à IA generativa que fosse adequada à nossa realidade local, né, nacional. Então, a partir daí surgiu esse objetivo de promover o desenvolvimento e a disponibilização e o uso da inteligência artificial no Brasil, orientada à solução dos grandes desafios nacionais, entre eles, claro, a saúde, né? Que aqui no Brasil, enfim, nós temos um modelo bastante particular no mundo, vocês conhecem, vocês sabem disso mais do que eu, né? E a ideia é como utilizar a IA não só para otimizar todo esse setor, toda essa área, mas também resolver outros problemas, né, que antes não eram possíveis, enfim, e trazer uma série de ganhos que a saúde digital promove, né? Além disso, eu acho que é importante destacar aqui alguns valores que a gente trabalhou dentro do plano, né? A questão da segurança e os direitos individuais e coletivos, a inclusão social, a democracia, a integridade da informação, proteção do trabalho dos trabalhadores e a questão da soberania digital. Eu digo isso porque eu queria parabenizar a Rede Root também, né, por fazer essa série de webinars sobre tecnologias quânticas na saúde, e até convidar, né, quem não participou da última, do primeiro webinar, né, nós temos ainda mais 3 webinars, né, se eu entendi bem, justamente para que a gente seja capaz de trabalhar ou de promover a soberania nessa nova tecnologia, né? Soberania nacional nessa nova tecnologia. E nós aqui do MCTI também já estamos trabalhando, elaborando a iniciativa quântica nacional, né? Que a gente sabe que a próxima onda, né? Hoje eu estou aqui falando de IA, mas a próxima onda, com certeza, são as tecnologias quânticas, né? E como que isso vai impactar a nossa sociedade. Então, em linhas gerais, os objetivos do plano é realmente utilizar a IA para atender os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, a gente precisa de uma infraestrutura adequada, né? Principalmente infraestrutura computacional. Também precisamos dos talentos. A questão da IA generativa, que naquela época, no ano passado, foi muito relacionada à questão dos modelos de linguagem, e o protagonismo brasileiro no âmbito internacional, também relacionado à questão da nossa soberania. Então, no ano passado, o plano foi composto por 54 ações estruturantes em 5 eixos. O eixo 1 é o eixo de infraestrutura, o eixo 2 de talentos, o 3 da IA voltado para o setor público, o 4 para a inovação empresarial, inovação nas indústrias e nas empresas, e o eixo 5 são ações para apoio ao processo regulatório e de governança de IA. Todos eles têm a saúde em algum tópico. Tá? E, além disso, quando a gente estava elaborando o plano, a gente identificou muitas ações que já estavam sendo feitas, né,
que a gente chamou de ações de impacto imediato. Eram iniciativas de curto prazo que já estavam em andamento para impactar a população nessas áreas: saúde, agricultura, meio ambiente, indústria, educação, desenvolvimento social e serviços públicos. Então, essas ações aqui, elas foram indicadas para a gente pelos ministérios temáticos correspondentes, né? Então, o Ministério da Saúde indicou para a gente, na época, 13 ações relacionadas à IA que já estavam em andamento, a agricultura o mesmo e os outros ministérios o mesmo. O plano também visou aproveitar as oportunidades do nosso país, né, e trabalhar em cima também das nossas fraquezas, né, naquela lógica da matriz SWOT. Né? Então, entre as oportunidades, a gente tem a questão aqui, né, que é muito visada pelo mundo inteiro, que é a diversidade das bases nacionais, principalmente na área da saúde. Aí a questão da nossa matriz energética limpa, que é algo que a gente tem buscado explorar bastante. A capacidade de vocês, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos muitos institutos muito bem qualificados e de primeira linha, né, muito bem reconhecidos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E, por outro lado, temos alguns desafios relacionados à infraestrutura, e acho que isso converge, inclusive, com o que foi falado no webinar de tecnologias quânticas. A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura computacional, né? A questão da interoperabilidade dos dados. A gente até, em relação a talentos, a gente até forma muito bem, né, as pessoas, só que infelizmente, a gente acaba perdendo muito para quem está de fora, né? Os nossos talentos acabam encontrando melhores oportunidades no exterior, né? E a questão também do processo regulatório e governança da IA, que, na verdade, é uma discussão no mundo inteiro, né? Tendo em vista aí todas essas tensões geopolíticas que vocês acompanham na mídia. Um dos elogios que a gente mais tem recebido em relação a esse plano é a questão da gente ter definido 54 ações estratégicas muito bem detalhadas, né? E com um recurso financeiro já identificado e pré-alocado. Então, não é simplesmente uma estratégia onde a gente está pensando o que a gente gostaria de ser, né? Mas já tem ações pensadas e estruturadas para serem executadas nos próximos 4 anos. Tá, que totalizam aí o valor de 23 bilhões de reais. Aqui estão as fontes dos investimentos, muita coisa do FNDCT, e também a gente conta com contrapartidas do setor privado. A gente entende que o ecossistema de inovação não é apenas público, né? É composto também por vocês, pelos pesquisadores, pelas universidades, centros de pesquisa e pelo setor privado também. E aqui, depois do lançamento do PEBI, a gente começou a trabalhar para de fato, a implementação do PEBIA, né? Então, nós tivemos esse ano a instituição do Grupo de Trabalho para a Coordenação do PEBIA, no âmbito do Comitê Interministerial para a Transformação Digital. Por quê? Porque o PEBIA, apesar de eu estar aqui apresentando hoje, eu sou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do MCTI, mas o PEBIA não é um plano nosso, é um plano do país todo. Por isso, inclusive, tem ações de outros ministérios, né? Então, ele foi instituído pelo CIT Digital, que é coordenado pela Casa Civil, né? E dessa forma, a gente tem mais legitimidade para poder conduzir esse processo de monitoramento de um plano que, na verdade, é nacional, né, de todos nós. E também aprovamos um novo programa no FNDCT, que é a principal fonte de financiamento do PEBIA, né? Então, conseguimos a aprovação do programa 11, que é o programa IA Brasil. Resumindo aqui, né, nós temos o CIT Digital, coordenado pela Casa Civil, que foi instituído por decreto no final do ano passado.
Nós tivemos aqui o GTP-BIA, que foi instituído por uma resolução do CIT Digital em maio desse ano. Nós tivemos já 2 reuniões, uma em julho e a última reunião foi na semana passada. Tá? O grupo, o GTP-BIA é composto por 15 membros, todos eles de governo. E na reunião da semana passada foram apresentados esses resultados aqui, das 54 ações do PBIA, nós já temos 56% das ações com entregas, mesmo que sejam parciais, né? 22% são ações iniciadas e 22% ações que ainda estão em articulação. Em termos de recurso, nós já temos 6,6 bilhões de reais, né, utilizados, correspondente a quase 30% dos recursos previstos. Então, as ações estruturantes foram divididas em 5 eixos, né? O eixo 1 é relacionado à infraestrutura e desenvolvimento da IA. Nós temos 4 programas: o programa de infraestrutura, sustentabilidade de energias renováveis, o ecossistema de dados e também um programa de fomento a P&D em inteligência artificial. Em termos de... Eu não vou detalhar muito as ações, porque todas as ações do PBIA já estão no site, né, do MCTI. Depois eu posso passar o link estava no QR Code aqui atrás, mas a gente pode disponibilizar. Também é só procurar aí na internet, PBIA e MCTI, que vocês já encontram esse documento. Então, o eixo 1 de infraestrutura, nós temos 4 ações com entregas, né? Uma delas é uma entrega parcial do supercomputador lá no LNCC em Petrópolis. O LNCC é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que tem o supercomputador Santos Dumont, né? A gente tinha a meta de ter um computador na lista do top 5, né, dos HPCs. Como essa lista é muito dinâmica, né, a gente não sabe se a gente vai entrar no top 5, mas que a gente vai conseguir dar um salto em termos de capacidade computacional no Brasil, isso a gente tem certeza, né? Então, nós já tivemos uma expansão no final do ano passado, no LNCC, com recursos da Petrobras, e agora temos mais uma aquisição, né, que o edital já vai ser finalizado agora em novembro e essa nova fase vai estar instalada no primeiro semestre do ano que vem. Outro programa muito interessante são novos centros do Proinfra, né, que na verdade instituíram mais 4 centros do INCT, e até interessante que acho que um deles foi na área de tecnologias quânticas na saúde, não, de tecnologias quânticas, né, não foi na saúde, mas que tem um grande potencial de aplicação na área da saúde também. E também nós temos vários projetos apoiados pela FINEP, pelo CNPq e também pelo Centro de Pesquisas Aplicadas, que é uma iniciativa conjunta entre o Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI, e a FAPESP e o MCTI. Tá, em termos de recursos, nós estamos falando aí da ordem de 500 milhões já utilizados, que corresponde a 8% do valor previsto para 4 anos. Okay. O eixo 2 é o eixo voltado a pessoas, né? Tanto a difusão e divulgação da IA, ou seja, a literacia digital, porque não bastam apenas os pesquisadores, né? A gente precisa também capacitar a população a saber usar essas soluções e saber usar com consciência, né? Saber quais são os riscos, quais as limitações de se usar essas tecnologias e as suas aplicações, né? Então, nós temos o programa de difusão e divulgação, o programa de formação em IA e o programa de capacitação, qualificação e requalificação em IA.
esse eixo é um eixo que, na verdade, demanda mais esforço, né? Porque todo mundo precisa se requalificar, inclusive nós, né? Então, é um trabalho que está sendo feito aí por... Enfim, todo mundo consegue ajudar a promover esse eixo do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Mesmo assim, nós temos poucas ações, né? Foram 8 ações, sendo que 6 deles já estão com entregas. E com 30 milhões de recursos utilizados. Nesse eixo, eu queria destacar que desde o início, desde o lançamento do PBIA, né, a gente percebe como que o plano impulsionou outras ações que estavam em andamento. Então, em termos de capacitação, antes do PBIA, nós tínhamos um curso de graduação em inteligência artificial, que foi pioneiro na Universidade Federal de Goiás. E agora, depois do PBIA, nós já temos também curso de graduação na UFMG, na Paraíba, na UFPB, na Federal do Paraná e também na Estadual de Londrina. E outros sendo criados aí, não apenas em pesquisa, mas em cursos de graduação, né? Outro destaque desse eixo é a Olimpíada Nacional de IA. Tá? Essa Olimpíada já existia antes do PBIA também, mas no ano passado nós conseguimos mais de 700 mil inscritos, sendo que 28% dos alunos eram mulheres, dos alunos premiados, né? E a gente conseguiu levar a equipe brasileira para a Olimpíada Internacional, que aconteceu em Pequim, em outubro, e a equipe brasileira ficou em terceiro lugar, ganhou medalha de bronze. Então, mostra aí o nosso potencial, né, dos brasileiros nessa tecnologia emergente, né? Por isso que os nossos talentos não ficam aqui por muito tempo, por isso que a gente precisa melhorar nossas condições, né, para que a gente consiga reter esses talentos aqui no país. O eixo 3 é o eixo voltado a serviços públicos, né? É um eixo coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação. São várias ações voltadas para os servidores públicos, voltadas para a infraestrutura nacional de dados. E aqui e muita conversa tanto com o SERPRO quanto com o DataPrev, né, que são empresas que ofertam serviços de TI para o governo. E aqui o MGI tem uma conversa, um diálogo com o Ministério da Saúde, justamente por causa do DataSUS, né? Que, na verdade, é o ouro que todo mundo, quando quer fazer cooperação internacional com o Brasil, eles querem a área da saúde para saber se conseguem acessar os nossos dados, né? E aí, ontem eu estava num evento na INAP, né? Todo mundo fala que os dados é o novo petróleo, né? Falaram que não, que na verdade é o novo urânio, né? A gente precisa enriquecer os dados, precisa trabalhar para conseguir usar no sistema de IA. Só que os dados do DataSUS, para mim, já é o urânio enriquecido, né? Então, existe realmente muito interesse e existe todo um cuidado do Ministério da Saúde, né? Em como que vai ser dado, né, em que condições a gente consegue disponibilizar que dados, né, para que sejam desenvolvidas novas soluções. E além disso, nesse eixo 3, como tem muita ação que é conduzida pelo Ministério da Gestão, a gente... Eu não vou falar muita coisa dele. Tem outro objetivo voltado também para o serviço público, que é aumentar a rede observacional, né? Que são os dados também para detecção de eventos extremos climáticos. Um outro projeto que a gente tem junto com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do MCTI, e a gente também está trabalhando na federação desses dados, né, para que possam ser desenvolvidas novas soluções também para
que possa chegar no cidadão, né, por meio de um alerta, de uma tempestade ou enfim, de um evento extremo, como aconteceu no Rio Grande do Sul ou como foi na seca na Amazônia, né? Então, aqui das 19 ações, 66% já tem entregas. O MG está bem ativo e eles, inclusive, já criaram coordenações e diretorias focadas nessa área, né? Então, eles estão agora com gente, com dinheiro, e estão conseguindo fazer um excelente trabalho nessa questão da utilização da inteligência artificial para a melhoria dos serviços públicos. Em termos de recursos, aqui já foram utilizados quase 100%. E vamos, então, para o eixo 4. O eixo 4 é o eixo voltado para as empresas, né, para a política industrial. Como destaques aqui, eu coloco a atuação do BNDES, da Embrapi, do SEBRAE e do CNPq, né? O BNDES aprovou um projeto de data center, tá, no valor de 2 bilhões. Temos também diversos projetos de inovação em IA, né, realizados pela Embrapi. O SEBRAE também trabalhando com algumas soluções para apoiar os pequenos negócios. E temos eu vou destacar um edital do Mais Inovação para a Transformação Digital da FINEP, que não tinha lá o tema de saúde digital, né? Mas os temas eram tecnologias quânticas, acho que LLMs, e tinham mais, acho que 2 temas. Só que foi tanta procura na área de saúde que a FINEP destacou, olha, acho que a gente precisa adequar para que a gente consiga caracterizar melhor e apoiar melhor, né, a área da saúde o desenvolvimento de IA para a saúde, e dado o volume de bons projetos, né, que chegaram para a FINEP e a gente não conseguiu apoiar por limitação de recursos. Tá? Mas então está sendo trabalhado uma nova versão do edital Mais Inovação, e provavelmente nós teremos também a possibilidade de apoio a mais projetos na área de saúde digital. Nesse caso, das 9 ações, 56% já tem alguma entrega. Estamos aí com quase 45% dos recursos utilizados. Tá? 6 bilhões, muita dessa parte é crédito, tá? Não é recurso não reembolsável. Por fim, o eixo 5, que é o eixo de regulação e governança da IA, é um eixo que conversa muito com o exterior, né? A gente está vendo muito o que está acontecendo lá fora. Nesse eixo, nós também queremos ajudar, né, as questões de como a gente pode fazer a governança e a regulação de IA. Então, aqui nós temos ações de trazer informações, como o Observatório Brasileiro de IA, que é uma ação coordenada pelo NIC-BR. Também temos ações informativas, né, de criação de guias explicativos de como o servidor público, por exemplo, pode usar uma IA generativa, e essas mesmas orientações podem ser utilizadas como referência, né, para também outros setores. Também temos aqui algumas ações tentando criar redes, porque um dos problemas muito colocados, né, é essa questão do brain drain, né, da nossa dificuldade de retenção de talentos, mas nessa ação de regulação e governança, a gente tinha uma das ações previstas a implantação do Centro de Transparência Algorítmica em IA, que é o quê? É um centro que vai realizar testes para saber se aquela IA de fato é segura, se tem vieses, se não tem,
questão de como explicar, como trabalhar a transparência de uma IA, a explicabilidade da IA, né? E quando a gente começou a discutir esse assunto, muito inspirado em experiências internacionais, que lá fora tem o Centro de Transparência Algorítmica Europeu e também tem os institutos de segurança em IA, né, os AI Safety Institutes, que foram pipocando aí em vários países. E nós descobrimos vários pesquisadores brasileiros que estavam trabalhando em um desses centros, um no Reino Unido, outro no Canadá, nos Estados Unidos, e que nos ajudaram a escrever, né, essa ação, a se colocar à disposição. E aí a gente viu que assim, né, do limão a gente tem que fazer uma limonada, né? Então, se a gente tem o problema do brain drain, uma das iniciativas que a gente colocou aí no eixo 5 é estruturar uma rede de pesquisadores brasileiros, né, junto às diásporas que estão aí no mundo afora, né, as diásporas de IA, para que todo brasileiro, de certa forma, eu nunca vi nenhum brasileiro se negar a ajudar, sabe? Às vezes ele está lá fora por opção, por condições melhores mesmo, né? Mas aqui a gente sabe também das nossas limitações, vocês mais do que eu, né? Mas saber que a gente pode contar com eles, eles saberem que podem nos ajudar, né? É um jogo de ganha-ganha, aquele projeto que a gente gosta, né? Então, uma das ações é criar essas redes, e, de fato, aí não tem problema a gente capacitar para os outros, né? Se o mercado é global e eles vão nos ajudar da onde eles estiverem, então a gente consegue promover o Brasil da mesma forma. Aqui das ações, a gente tinha pouco recurso envolvido, a ação é muito mais do nosso HH, né? Da nossa hora trabalhada. E os recursos, por exemplo, do observatório, quem está custeando é o próprio NIC.br, né? Então, nós temos aí 90 milhões de recursos previstos para esse eixo. As ações de impacto são aquelas ações que podem ser consideradas ações setoriais, né? Então, os ministérios têm as suas ações de IA, que foram colocadas também no PEBIA, né? A saúde tinha 13 ações no início, e no início eram 31 ações, no ano passado, quando o PEBIA foi lançado, hoje já são 42 ações e 14 ações da área da saúde. Tá? Na área da saúde, essas são as 14 ações que o Ministério da Saúde nos passou, né? Os detalhes, realmente, quem está acompanhando é o próprio Ministério da Saúde, principalmente o CEIDIG e a Secretaria do Complexo Industrial da Saúde, né? Nós já temos resultados na ação de impacto 2, tá? Que já tem um projeto piloto com alguns medicamentos em validação. A ação 5 também, que é essa ação para detecção de anomalias nos procedimentos hospitalares e ambulatoriais do SUS. Também já tem o desenvolvimento de algoritmos para a detecção dessas anomalias. E a ação 6, de suporte à gestão de judicialização, também já temos uma prova de conceito, né, que essas foram as informações que o Ministério da Saúde nos passou. Então, e além disso, né, no PEBIA, que foi lançado no final de julho, começo de agosto do ano passado, nós tínhamos algumas instituições envolvidas e, neste ano, 3 novas instituições, o Ministério da Fazenda, da Defesa e a Anatel, também colocaram mais ações dentro do PEBIA, totalizando 8 novas ações. Aqui eu finalizo a minha fala, né, dizendo que nós estamos abertos ao diálogo, né? O PEBIA é um documento vivo, tá? Então novas instituições estão chegando, a gente tem apoiado novas iniciativas, os recursos que já foram alocados, muitos deles ainda estão pendentes de
de editais da FINEP e do CNPq, né, que serão lançados. E eu deixo aqui o meu contato, fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Cristina, pelo panorama que você deu, e vou convidar a nossa audiência. Nós temos agora, deixa eu ver aqui, 98 participantes. Eu gostaria que as pessoas, se pudessem, usassem a ferramenta ali na barra lateral, tem a galeria de apps, tem uma ferramenta de perguntas, que fica mais fácil para a gente poder ordenar e valorizar aquelas perguntas mais recorrentes. Tá? Enquanto o pessoal... deixa eu ver aqui, mostrar... Enquanto as pessoas vão preenchendo o formulário, Cristina, eu queria fazer algumas considerações só iniciais para complementar. Primeiro, acho que eu vou citar aí a questão do urânio, né, que foi citado, do professor Silvio Meira. Essa é a primeira vez que eu vi a citação. Em vez de usar petróleo, o Silvio Meira usa urânio, mas é por conta não só do enriquecimento, mas pelo lixo que é gerado e que é um problema. Né? E ele falou no contexto dos dados que precisam ser descartados. Hoje em dia, a gente pode pensar nos dados que são fornecidos nos diversos aplicativos, e a gente não tem certeza sobre o controle desses dados que são utilizados para fazer um resumo de um equipamento, de um texto, e a gente poderia também colocar já uma questão aqui, que é o consumo de energia para isso. Né? Então, a gente tem que pensar no descarte, nas consequências do uso dessa tecnologia. Por isso que eu acho que a palavra urânio é mais adequada do que petróleo, embora o petróleo também tenha a questão do aquecimento global. Uma outra questão que eu queria colocar, eu acho que a questão da inteligência artificial como estruturante da transformação digital. Como nós estamos num contexto aqui de saúde, eu posso dizer que eu vivenciei isso. Eu, tradicionalmente, sou no departamento de informática em saúde, primeiro departamento de informática em saúde na América Latina, criado pelo professor Daniel Seguri, na Unifesp. E um determinado dia, o Daniel nos chamou e falou assim: acho que estou pensando em mudar o nome do departamento para Departamento de Telesaúde. Não que a gente vai deixar de fazer as coisas de informática e saúde, mas é onde está o dinheiro hoje de investimento. Né? Hoje já não é nem telesaúde, a gente subiu o nível, colocou saúde digital, mas esses nomes eles não refletem, na realidade, um contexto. Eles, na realidade, são nomes utilizados num contexto mais amplo, né, de transformação digital. Eu acho que é o mesmo que acontece de IA. Quer dizer, quando a gente fala de recursos para IA, não é só para IA, ela movimenta toda uma cadeia necessária. Né? Então, acho que essas seriam as minhas considerações iniciais. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer. Tá? Vou usar da prerrogativa de moderador. No arcabouço que você mostrou, nós temos lá 23 bi, certo? No total, me lembro dos números. Só que a gente percebe que apenas menos de 2 bilhões é destinado ao setor público, né, dos novos serviços, enquanto que nós temos 14 bilhões destinadas e já utilizadas pelo setor privado. Eu faço essa pergunta porque... Se a gente pegar o SUS considera também a saúde suplementar, que é uma fração importante, mas é uma fração do sistema público. Então, quando eu olho para esses números, eu também interpreto assim: 2 bilhões para o SUS e 14 bilhões, logicamente não é tudo para a saúde suplementar, mas a gente está movimentando muito um próprio setor que consegue pagar pela própria tecnologia. Né? Então, se a gente for ver as startups, muitas delas desenvolvem aplicativos com inteligência artificial. Aliás, quem não é startup que fala que usa inteligência artificial, ela está fora do mercado. Mas, normalmente, quem consegue pagar pela sustentabilidade dessas startups, a gente ainda não equacionou isso, é o setor privado, né? Saúde suplementar, que tem recurso de investimento. A gente não conseguiu ganhar escala nisso,
ainda no setor público. Então, essa, para mim, é uma discussão bastante importante, né? Porque no PIBIA é tão grande, lógico, quando a gente está falando desses valores, a gente está falando só da saúde, mas a saúde está impressa nessa grande desproporcionalidade. E, sendo que o setor público, desses 14, já utilizou 6 bi, quase a metade desses valores, né? E o setor público ainda não conseguiu se organizar direito para isso. São utilizados KPIs, por exemplo, para a gente poder avaliar um pouquinho essa importância em termos financeiros, mas também o quanto de retorno nós estamos tendo para um programa que é uma política pública, né? Então, essa seria a minha pergunta. Tá, deixa eu vou começar com a pergunta. Bom, a minha visão, né? Então, o governo ele entra naquelas ações que são mais estruturantes, né? E que, na verdade, dependem de mais articulação, tem toda tem todo um critério maior de avaliação, de reunir diversos atores, e acaba sendo mais demorado, né? Por causa disso também. O privado, na verdade, o recurso que está lá é crédito, né? Então, ele é empréstimo para fazer projetos que ele já estava, de certa forma, já estava mais ou menos engatinhado, então ele aproveitou que tem lá um dinheiro mais barato, vamos dizer assim, né, para financiar. São necessidades diferentes, né? Então, por isso que eu acho que os recursos privados acabam sendo executados mais rápidos nesse caso. Mas de qualquer forma, tem uma facilitação aí nesse crédito, ou juros menores, ou facilidade de acesso ao crédito, que é de uma política pública. Existem KPIs do ponto de vista do retorno para as políticas públicas, como as políticas públicas de saúde, o SUS digital, por exemplo? Tem, no caso a FINEP e o BNDES, né, eles trazem essas informações e realmente a gente está trabalhando no monitoramento e avaliação do PBIA, né, e a gente vai ter que trazer também determinados KPIs, né, esses indicadores para realmente saber se houve uma mudança com a política pública ou não, né. Então, mas, enfim, a gente aqui acaba ficando mais focado na questão da implementação das ações que realmente são apenas com recursos públicos e não reembolsáveis, né? Que são ações mais estruturantes, aquelas que são mais caras também, que ninguém quer pagar, né? Então, para acontecer realmente, o Estado vai ter que entrar para fazer acontecer. E eu acho que isso acaba, assim, tendo em vista também toda a questão de como gastar o dinheiro público, né, que não é algo fácil, justamente para que ele seja bem gasto, né? Então tem várias discussões em cima que acabam realmente sendo mais lentas. Mas aquela coisa, a gente precisa fazer tudo com mais gente, né, para conseguir ir mais longe, né, do que fazer rápido e acabar não indo tão longe assim, né? Mas são recursos diferentes, são finalidades diferentes, mas de fato, se está tudo dentro de uma política pública, ela vai ter que convergir para um objetivo que a gente espera, né, de mudança de patamar do Brasil, no caso, né? Desculpa, pode complementar. E também queria pegar o gancho nisso, né, e falar um pouco sobre a questão do impacto ambiental. No início da minha apresentação, eu falei um pouco dos valores, né, dos objetivos que a gente tem com o PIBIA, e eu acho que esses valores são que não mudam muito, né? Então, atingir os ODS, a preocupação com o desenvolvimento sustentável e ambiental, a questão com a matriz energética limpa, né? Isso tudo acaba guiando as ações todas as ações que advêm disso, né? Então, seja com internet das coisas no passado, seja com IA agora, ou com tecnologias quânticas no futuro, né? Então, acho que também sempre ter em vista esses valores que o Brasil tem, né? De inclusão, de desenvolvimento sustentável, e desenvolvimento sustentável ambiental, acho que também ajuda a gente a nortear as nossas ações.
Tá, eu vou aproveitar o papo aqui, vou pegar duas perguntas que estão aqui na nossa ferramenta de perguntas, que tem relacionado um pouco dessa discussão. A primeira, né, eu acho que é um pouco do meu incômodo, né, que projetos estão sendo desenvolvidos, você inclusive falou das ações de saúde, né, já vou incluir aqui uma pergunta, quer dizer, esses projetos, essas 14 ações de saúde, quem são os principais investigadores e como foi feito o processo de seleção? Foi o MCTI, foi o Ministério da Saúde, quem são esses pesquisadores e como foi esse processo de seleção? Mas aqui a pergunta que veio é, como foi feita a avaliação de propostas e as entregas de projetos? Existem estratégias para evitar projetos que entregam software de baixo nível de maturidade? Esse é um ponto, tá? E a outra questão, já emendando por essa questão das ODS, tem uma pergunta aqui que é sobre o impacto ambiental da iniciativa com aumento de data centers para o processamento e soberania de dados em IA, como o impacto ambiental está sendo pensado, principalmente sobre a segurança e tratamento das águas, de plantas e data centers. Antes de responder, só vou agregar aqui uma informação. Na sexta-feira, você citou o Centro de Estudos no NIC-BR, o CETIC, né? Na sexta-feira teve uma reunião, primeira reunião de especialistas de uma nova pesquisa TIC, que é de infraestrutura pública, e o foco vai ser sobre data centers, em função do PIB e em função de outras necessidades, né? Soberania nacional, dados, enfim. E estas sessões também foram discutidas lá, né? Quer dizer, o que caracteriza primeiro um data center no Brasil, né? E que informações que incluem essa questão ambiental também marcam, né, um processo de pesquisa que a gente quer ver ao longo do tempo a evolução e a melhoria da capacidade que nós temos aqui no Brasil. Então, essa é uma discussão super pertinente, né? Eu queria que você comentasse, então, um pouco sobre essa questão dos impactos ambientais e outras sobre esta questão da maturidade, como é que foram feitos os processos seletivos aí das ações de saúde. Tá. As ações imediatas, a gente só coletou o que os ministérios finalísticos nos passaram. Tá? Então, o Ministério da Saúde falou, temos essas ações em A em andamento. Tá? Como foi feito todo o processo, a seleção, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que endereçar para o Ministério da Saúde, na verdade. Então, né? na realidade, as 14 ações, na realidade, é uma soma de iniciativas de inteligência artificial que acrescenta, então, dentro do PIBIA, uma referência de valor. É isso. Exato. Uhum. Porque quando a gente foi elaborar o PIBIA, né, claro que IA já era um tema que estava já estava acontecendo, né? Colocar como ações de impacto imediato, né, foi a forma que a gente encontrou de registrar o que estava acontecendo. Então, a gente vê a saúde com muitas ações, o MAPA, o Ministério da Gestão, que são setores que estão muito ativos, né, que estão com o ecossistema muito ativo, a própria educação também, né? Então, a gente consegue ter uma ideia, né, de como está esse ecossistema digital, né, em termos de IA. Mas realmente foi, assim, teve ministérios que a gente sabe que tem muitas ações, por exemplo, o Ministério das Cidades. Tem muita aplicação de IA para smart cities, né, cidades inteligentes. Mas eles não passaram para a gente nenhuma ação em andamento. Então, isso significa que não existe, né? Isso significa só que não conseguiu ser computado dentro da elaboração do PIBIA. Tá? Também nada impede que hoje eles cheguem e falem, olha, eu tenho aqui 50 ações em andamento, né, que a gente tem conhecimento. Então, por isso que eu falo que o PIBIA é um plano vivo, né? Ele toda hora, principalmente essa parte das ações imediatas de impacto, não está sob o nosso controle. E também a gente não exige que fique, né? Porque ninguém é obrigado a não se reportar nada, ou, enfim, a gente também não quer atrapalhar nada, né? A gente está disposto a colaborar. Mas quando você fala do FNDCT,
né? Na realidade, o que você está falando daquelas ações que já existiam e foram computadas como investimento do governo em ações de IA, né? Mas certamente daqueles 14 bilhões, aliás, 1,9 bilhões, deve ter recursos novos, né, que tem como origem o FNDCT. E nesse ponto, quem é o dono do banco ali, né, é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quais são as ações que estão sendo feitas por esse novo dinheiro, então, para as ações de saúde digital? Você já tem uma governança, uma estrutura, esse GT que você comentou, GT PIBIA, né, embaixo do CIT digital, tem especialistas da área de saúde? Eu digo assim, não especialista, não profissional de saúde, mas especialistas que não são nem os computólogos e nem os profissionais de saúde, gente que entende da saúde digital e da inteligência artificial na área de saúde, não de agora, mas de algum tempo. Não, o GTPB é composto só por representantes governamentais, né? Então, o Ministério da Saúde está presente e é a representação da saúde, pelo menos até o momento, né? A questão da saúde digital na FINEP, como eu falei, assim, a gente não. Porque se a gente coloca saúde, a gente tem que falar por que não colocou agricultura, por que não colocou cidades, por que não colocou indústria, né? Então, então nós colocamos tecnologias, né? Tem lá LLMs, tecnologias quânticas, que inclusive não apareceu ninguém, tá? Até agora, né? E outras áreas mais tecnológicas que podem ser de qualquer setor, né? E a partir daí a FINEP consegue ter uma noção da demanda, né, que chega. E o que ela passou para a gente é que a demanda de saúde foi bastante expressiva, né? Então a gente até questionou, mas será que a saúde já não tem muito dinheiro? A gente precisa colocar ainda mais recursos direcionados para a saúde? Olha, vale a pena porque estão chegando bons projetos enfim, quando a gente tem bons projetos, é uma pena a gente não apoiar, né? Desculpe insistir, Cristina, mas são bons projetos para quem? Para a área de tecnologia que encontra na saúde um alvo, ou são projetos que, a partir de desafios da área de saúde, quando há necessidade, há oportunidades, a inteligência artificial se mostra como uma tecnologia matadora? Porque tem este viés, né? E não é de agora da inteligência artificial, e você, como egressa lá do nosso curso e trabalhando com, sempre é uma discussão que a gente faz, né? Tem muita gente que é um martelo procurando prego para bater e vai dizer que a saúde é uma atividade, mas no fundo são projetos de tecnologia e não de solução de problemas, que me parece ser o grupo lá, né, de transformação dos serviços digitais aí do setor público. Então, nesse caso, nesse caso específico do edital da FINEP, o foco são empresas, né? É subvenção econômica. Então, o foco é de mercado, né? Mas se não tem mercado, então eles não também colocariam projetos, né? Já que eles têm que entrar com uma contrapartida também. Então, realmente, é diferente dos projetos que o próprio Ministério da Saúde coloca para a gente, que eu acho que é mais orientado a solução de problemas, né? No caso dos editais da FINEP, voltados a empresas, a subvenção econômica, são projetos que as empresas se propõem a desenvolver, mas, enfim, tem um apelo de mercado aí, né? Mas imagino que que exista um mercado para isso, né? Senão eles não estariam querendo desenvolver. Né? Agora eu acho que você sabe disso, né? A gente sempre tem que trabalhar dos dois lados, né? Incentivando a indústria e também focado na demanda, né? A gente acaba tendo que trabalhar nesses dois e procurando um equilíbrio aí entre esses dois lados, porque no fim das contas o cobertor é curto, né? Então a gente sempre quer mais, né? É que nem capacidade computacional. Você tem X, você quer 10X, aí você consegue os 10X, agora eu quero 100, né? Sempre você consegue mais assunto e mais tema, né? Mais pesquisas para exigir mais capacidades, né? Mais recursos de forma geral. Então a gente precisa ir atrás desse balanço mesmo.
Cristina, a gente está chegando no final aqui, mas eu vou fazer mais duas perguntas daquelas que foram mais votadas aqui, tá? E aí, se você puder, ao final das duas respostas, se você puder fazer as considerações finais, para a gente poder, então, encerrar essa sessão. A primeira pergunta é como as iniciativas de cibersegurança e proteção de ambientes críticos estão sendo pensadas dentro do projeto? Ou seja, os projetos de pesquisa são pensados com essa disciplina já inclusa na base, ou seja, a questão da cibersegurança. Isso eu acho que é um ponto crítico bastante importante. A gente vê isso fora do ambiente de inteligência artificial em outras aplicações, ainda mais com a LGPD. E a outra é como acessar os recursos do PIBIA para novos projetos de inovação. Tá. A questão de cibersegurança e segurança da informação, eu acho que ela surge naturalmente, né, porque já são exigências, como bem colocado aí. Também surge na questão da capacitação, né? Então, tem cursos, inclusive a RNP nos apoia em um dos cursos do Hacker do Bem, que acaba ajudando o ecossistema como um todo. E nós também temos, dentro do eixo 5, de apoio à governança e à regulação de IA, né, espaço para essas discussões, né, tanto de segurança como uso ético, enfim, explicabilidade, outros assuntos que são temas em abertos, né, o desenvolvimento de normas técnicas para a área, a questão do desenvolvimento de normas de IA que considerem a nossa realidade também. Então, a gente tem apoiado a participação de especialistas nas reuniões internacionais da ISO, por exemplo, né, para que a gente realmente consiga não apenas internalizar as normativas do exterior, mas também começar a aumentar a nossa presença global aí nesses assuntos da governança da internet, da IA, quer dizer. E como acessar os recursos, enfim, a resposta padrão é acompanhar o site da FINEP, do CNPq, né? Que a maioria das ações é feita via edital. Tá? Tem algumas ações que são mais específicas, que aí, no caso, acaba sendo por encomenda, né? Como, por exemplo, a questão do supercomputador. Então, não dava para fazer uma ação de compra de aquisição de supercomputador e abrir um edital, enfim, e picotar o supercomputador. Né? Acho que você sabe que não é assim que funciona. Então, para ações bem específicas foram feitas encomendas, mas para a maioria delas foram feitas editais que ou já saíram ou vão sair. Né? Questão de novas demandas que vocês entendem que não estão ainda identificadas no PIBIA, né? A gente fica à disposição para ouvir, para tentar ver se a gente consegue enquadrar em alguma das ações que já estão mapeadas ou já fica aí como novas ações, né? Mais uma vez, ressaltando que o PIBIA é um documento vivo, a gente sabe que o IA é uma tecnologia muito dinâmica, não dá para ficar 4 anos nas mesmas 54 ações, né? A gente sabe que isso vai mudar muito ao longo desse tempo. Então, a gente fica à disposição, meus contatos estão aí, né? Se vocês acharem, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente está aberto para ouvir e procurar contemplar na medida do possível. Bom, muitíssimo obrigado mais uma vez, Cristina Shimoda, mestre engenheira e analista de políticas públicas e tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado pela sua presença, por essa visão geral sobre o PIBIA, pela oportunidade, mais uma vez, de debate com você. É sempre um prazer poder contar com você, a sua visão também nesse e outros assuntos. Agradeço muito ao convite da coordenação do CIDIAS, e dentro em breve vocês devem receber a comunicação das novas sessões. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.